Olá, Tiago, tudo bom? tudo, tudo ótimo. Tentei colocar uma música aqui para a gente começar, deu meio zebra, não consegui fazer direito. Não tem problema. Hum. A gente tenta, aprendendo a usar as ferramentas é muito complicado. Mas boa noite, seja bem-vindo ao ao nosso momento, né, ao nosso encontro semanal. É, Hoje está completando um mês que a gente está fazendo as lives pela União Municipal Espírita, né? A gente começou um mês atrás, depois de uma reunião lá do seu, e aí a gente achou interessante começar a falar, a usar esse canal também, né? Para a gente estar conversando sobre doutrina espírita e com pessoas amigas, pessoas que a gente gosta bastante de estar por perto. Então, se sinta assim acolhido no nosso coração, porque você sabe que você mora aqui no nosso Poxa, é vizinho, é do nosso ladinho. poxa, ouvir isso é muito especial, obrigado. Obrigada a você por ter aceitado o nosso convite, tá? Uma boa noite a todo mundo que já está nos assistindo. A gente está compartilhando os links, né, para ficar mais fácil do pessoal entrar. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da União Municipal Espírita. Em agosto, nós completamos 61 anos, nós vamos completar 61 anos, e a gente está tentando fazer um mês assim com bastante informações, né, com bastante conteúdo para que a gente possa comemorar. A ideia era comemorar todo mundo ao vivo, né? Mas infelizmente não vai poder ainda, então a gente vai estar fazendo aí um momento bem diferente. Então aguardem as novidades que venham por aí pelo mês de agosto. Ainda em julho a gente ainda tem uma programação bem legal, né? Então a gente espera todos vocês sempre por perto, né? Tiago, por que você escolheu esse tema para falar com a gente hoje? Criar essa intimidade com a espiritualidade. De onde é que surgiu essa tua ideia? Como é que foi isso? Tati, eu percebo que todos nós queremos ser íntimos de Deus, queremos ter intimidade com os amigos espirituais, as pessoas querem saber quem é o seu amigo espiritual, seu mentor, enfim, e principalmente na hora da dor de barriga, quando o bicho pega, todo mundo quer ter esse contato direto, essa ligação direta com o alto. E nesse período que a gente está passando, né? Agora eu acho que a galera já meio que acostumou com o que está acontecendo, mas acho que no início as pessoas ficaram muito perdidas, né? Tem todo esse lado espiritual, mas também tem um lado psíquico, né? O lado mental, enfim. Então, eu acho legal essas dicas que a gente tem para dividir de como criar intimidade com a espiritualidade. Na verdade, a galera busca mil receitas, mas a verdade é que o que falta é a gente estudar um pouquinho a doutrina espírita, estudar um pouquinho um cara chamado Allan Kardec. Né? A doutrina não é dele, nós não somos kardecistas, a doutrina é dos espíritos, mas eu acho que falta a gente buscar as obras básicas codificadas por Allan Kardec. E aí a gente observa que no meio espírita, às vezes, assim, o espiritismo é top, mas o movimento espírita anda meio confuso porque nós somos assim. Né? Não é Nós ainda verdade? somos espíritos atrasados. Então, às vezes, Tati, aí já deixo até uma dica, aqui a gente está fazendo uma fofocada aqui um pouquinho, para dar tempo do pessoal acabar de chegar. Mas a verdade é que o movimento espírita somos nós. E o espiritismo é a doutrina codificada por Allan Kardec, trazida pelos espíritos. Então, às vezes, as pessoas confundem, porque às vezes o movimento espírita dá uma queimada no filme, né? É Porque o verdade. espiritismo é maravilhoso, mas o movimento espírita ainda está aqui embaixo, né? Então, a gente acaba perdendo foco e às vezes tendo dificuldade nessa ligação aí, nessa intimidade com a espiritualidade. Porque assim, como você falou, né, a diferença, a doutrina espírita ela é pura por si só, né? Ela é neutra, ela é maravilhosa. A gente é que de vez em quando dá uma sambada aí, dá uma modificada na situação e acaba colocando o nosso personalismo, a nossa vontade, o nosso pensamento e acaba deturpando um pouco, dizendo que é doutrina espírita. E muitas das vezes não é, né, Tiago? Aquilo ali, a doutrina por si só, ela é pura. A gente é que vai. Tati, o movimento, eu faço parte, né? Todos nós fazemos.
do Sim, movimento espírita. O movimento espírita brasileiro, ele dá uma confundida nas coisas, né? Tem coisas muito boas, muito bonitas, muito bacanas, mas que nem sempre estão de acordo com a doutrina espírita. Basta a gente entender, pessoal, nem todo espírito é espírita. sim, Então, você pode ter um espírito que vai trazer uma comunicação e ela não está de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita. Você pode ter espírito que traz crendices, que traz rituais, enfim. E a galera se perde, né? A gente sabe de alguns casos e a gente não pode perder esse foco. Existem médios muito bacanas, existem obras psicografadas muito legais, mas a gente tem que ter esse filtro aí para não fugir da doutrina espírita, né? Isso é a tal da pureza doutrinária que tantas pessoas falam. é verdade. É, você está com a tua agenda recheada de lives, né? É. Onde a gente procura, a gente te acha, né? Essa semana eu te vi lá com o pessoal do Amigos da Luz, foi super top. Me amarrei, foi muito legal. Teve polêmica? Não. Gente, polêmica e doutrina e a gente no movimento sempre vai ter. Mas assim, eu achei muito legal os apontamentos de vocês. Eu acho que faz a gente pensar aí o que você falou no início, ainda há pouquinho. Faz a gente parar para pensar, para a gente estudar a doutrina espírita. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente às vezes pega assim, não desmerecendo outras obras, mas a gente às vezes se fixa muito em obras subsidiárias e esquece um pouquinho de Kardec, sabe? A gente deixa um pouquinho de lado. E quando a gente fala, por exemplo, de revista espírita e tal, tem muitos espíritas que não conhecem o conteúdo, não conhecem nem o que é isso, revista espírita, o que seria isso, né? É o que? A reformador da FEB? Não, gente, é um conteúdo que foi passado, né? Divulgado por Kardec desde aquela época e tudo mais. E eu achei muito interessante, os apontamentos de vocês foi muito legal. Estou esperando a parte 2, tá? De repente rola. Porque, na verdade, Tati, o que eu gosto de fazer, assim, eu não tenho, eu brinco, né? Ah, eu sou um Zé Ruela. Eu não tenho muito a acrescentar, eu não tenho nada a acrescentar, na verdade. O que a gente faz é pegar a doutrina mesmo, né? A doutrina dos espíritos, e aí a gente tenta trazer de repente, palavras diferentes, com temas, às vezes, até que chamam um pouco a atenção, mas o que a gente traz é só o que está escrito nas obras básicas. A gente não está aqui para dar nossa opinião. E uma coisa, Tati, que acontece muito: palestrante espírita, médium espírita, dirigente espírita, colocando a sua opinião pessoal e que às vezes não está de acordo com a doutrina espírita. Então, vamos lá, a Tatiana é uma média maravilhosa, a Tatiana tem obras maravilhosas. Tatiana, o que você acha sobre sei lá, sobre o time do Flamengo? Aí a Tatiana vai falar, mas é a opinião da Da Tatiana. Não Tatiana. significa que é a opinião da doutrina espírita, né? Então, hoje você tem médicos, tem trabalhadores opinando sobre tudo, mas a gente não tem que buscar a opinião dos homens, né? Porque Com nós ainda certeza. somos muito limitados. Então, eu não estou aqui para dar minha opinião, não estou aqui para dar minha visão, porque se vocês forem, né, eu brinco, digo assim, ó, quem for seguir Tiago está perdido, porque Tiago é um cego, vou guiar vocês para onde? Então a gente tem que seguir a doutrina dos espíritos. Com certeza. Bom, já chegou mais um pessoal. Boa noite, Sebastião, Márcia, Georgette, Carlos. Muito legal ter vocês aqui com a gente. Então eu vou passar a palavra para você, Tiago, para ver o que você, para você falar para a gente um pouquinho sobre esse criar essa intimidade. E não esquece de mostrar para a gente essas duas obras. São 2 livros já que você escreveu ou já são 3? Eu já perdi a conta. Não, a gente tá partindo pro terceiro, Tati. Olha que legal. Muito É, bom. Deu um tempo na é, música, né? isso. Tati. Bom, gente, eu não tenho cerimônia, nem fico aqui posando de pessoa perfeita, porque nossa, eu tô muito longe, né? Mas eu confesso a vocês, assim, de coração aberto, agora, sei lá, 20 minutos antes da gente entrar aqui, eu tava pensando, gente, o que eu faço da minha vida? Eu acho que eu preciso dar uma pausa geral. Um ano sabático. Menina, não, mas não é sabático, é para eu poder trabalhar nos bastidores e dar conta de terminar os projetos que eu tenho, né? Porque Entendi. senão as coisas acabam não andando. Eu não sei direito o que eu vou resolver, a gente está com 3 programas rolando, um na Rádio Rio de Janeiro, 2 na Rede Amigo Espírita. A gente
a gente está com um projeto que eu nem falei com ninguém ainda, mas são crônicas que vão sair em revistas aí. Não são crônicas do Thiago Brito, não. A espiritualidade anda trazendo uns temas muito legais e a gente vai colocar. E, menina, tem os livros. Tem um livro em primeira mão que eu vou falar para vocês que chama Rebeldia Cristã, Hora da Revolução. Tem Nossa. gente que toma um susto com o título, né? Meu Deus, o que será que esse cara vai falar? Gente, ali é só falando só do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, mas é algo assim surpreendente, muito legal. E é isso, Tati. São 2 livros já lançados, a gente está caminhando para o terceiro e para o quarto agora, que estão andando meio que em paralelo. Eu acho que nem a esposa e o filho sabem disso ainda. Coitado, gente. Nesse meio tempo, ainda tem que trabalhar, sustentar a família e dar atenção para esposa e filho. É um negócio realmente Menina, doido. tem um emprego, né? O patrão arrancando meu couro, tem o filhão. Eu agora, antes de entrar aqui na live, deu tempo de jogar um basquete com o filhote, Que né? delícia. E, e vamos que vamos, mas no final dá tudo certo, o Papai do Céu sustenta e dá força a gente. Às Com vezes, Tati, às certeza. vezes dá uma desanimada, às vezes a gente acha que não vai conseguir, mas a gente entra na live e tá você dizendo que a gente mora no coração e tal, aí isso dá uma Dá um renovada na ânimo, força. né? É isso aí. Dá Então, vou certo. deixar você à vontade para você falar, tá bom? Então, Beleza, o pessoal vai me a aturar fala um é tua. pouquinho. Então tá bom. Vamos lá, galera. Então hoje a gente vai trocar essa ideia em como criar intimidade com a espiritualidade. Eu tenho certeza que vocês querem receitas importantes, receitas prontas, dicas infalíveis de como entrar em contato com mais intimidade com a espiritualidade. Eu acho que dá para a gente fazer isso sim. Bom, a verdade é que nós gostamos de receitas mágicas. Bom, basta lembrar das simpatias, né? O pessoal lembra da simpatia? Você já fez alguma simpatia, Tatiana? Olha, não vou negar, não. Eu já fiz, hein? E olha que eu já nasci de berço espírita, presta atenção, mas eu fiz. Mas não vou contar qual foi, Então, não. Fica quieto. eu já fiz, antes de ser espírita, eu pulava 7 ondas, que era para o meu ano dar certo. Né? Então, inclusive, eu quero reunir todo mundo que pula 7 ondas para reclamar que o pessoal esse ano acho que não pulou as Pulou, 7 ondas, que não. esse ano está complicado. Então, a gente quer receitas mágicas, né? E essa coisa até de acreditar nas simpatias e tudo mais, eu acho que vai um pouco daquela coisa da gente ver muito filme, muita história, né? Aquele reino encantado, a varinha de condão, simsalabim, abracadabra. Isso é do nosso tempo, essas palavras, Tati. Hoje o pessoal já está com outras palavras, né? O Harry Potter, você sabe como é que o Harry Potter fala? Eu só sei um deles só, o Vingardium Leviosa. Eu também só sei esse, mas tem vários. Então, a gente quer receitas prontas, a gente quer soluções rápidas, a gente quer os nossos problemas resolvidos, né? E aí, a gente buscando essas facilidades, buscando essas receitas prontas, aí é aquela crítica que a gente fez para o movimento espírita. A gente acaba criando dogmas. Olha só. Inclusive, dona Tatiana, falando em dogma, eu senti falta de você fazer uma coisa no início da nossa live. Você sabe o que eu estou Prece? falando? Você não fez prece? Não, eu ia fazer a música Então a nossa prece. live vai dar toda errada, porque você tinha que ter feito no início. E você também não leu uma página. Então, eu até vou reclamar com a União Espírita de Nilópolis para que você seja expulsa daí, porque Misericórdia. você não está seguindo o ritual estabelecido pelo movimento espírita brasileiro. E aí, é lógico, gente, é lógico que a prece é importante. É lógico que se a gente ler uma página de reflexão e se conectar com aquela mensagem, vai trazer algo de bom para a gente. Agora, quando a gente começa a achar que esse ritual é condicionante, aí a gente criou dogma. E olha só, Tatiana, você já participou de algumas reuniões espíritas que fizeram uma prece comprida, uma prece longa e que ela não fez efeito nenhum? Sim, a pessoa até abre o olho, para, se desconcentra, sai daquela situação. Sim, E aí você até abre margem para uma pergunta: se abrir o olho, a prece dá errado? claro que não. Entendeu? Então a gente vai criando coisas e tal. Tem até uma casa aqui no condomínio que eu moro que eles colocaram uma luz azul na varanda. Meu filho falou: ih, pai, essa casa parece um centro espírita, porque por causa da luz azul. Então a gente vai criando coisas que, assim, poxa vida, se você fechar os olhos, te ajuda a concentrar mais na sua prece, legal, beleza. Se você ah, lê a página de início,
vai te trazer uma reflexão legal, continua, bacana. Agora, quando aquilo vira um automatismo, foi até o nosso tema do Conexão Espiritismo de ontem, dogmas, a fé automática. Quando você começa a ter um automatismo, olha só, você que está assistindo a gente, eu tenho certeza que vocês já participaram de uma reunião, e a pessoa puxou uma mensagem, às vezes até uma mensagem comprida, e no final você fala assim, quem entendeu a mensagem de início aí? O pessoal vai ficar quieto, porque metade não prestou nem atenção. Porque ou a mensagem foi grande, ou usou palavras que as pessoas não entendem. Não é verdade? É verdade. Gente, uma dica, vamos trazer uma reflexão? Traz uma reflexão clara, objetiva, direta, porque senão ela perde a função. Aí cria aquele dogma, fez só por fazer, fez porque tem que fazer, e não tem nada, né? Então, isso é muito legal a gente trazer essa reflexão aqui, porque, por exemplo, Tati, você faz estudo do Evangelho no celular? Faço. Tati, você ficou aí aparecendo, então eu vou te pegar toda hora, cara, pra te fazer pergunta. Não tem problema, não. Então, pessoal, até ó, eu vou mostrar para você, ó. Põe ela na fogueira. Presta atenção. Boa, Carlos, saudade, irmão. Viu, o sobrenome dele é chique, eu não sabia, não. É chique, meu querido. Então, Carlos, vou botar ela na fogueira. Tati, você como educadora espírita, preste atenção que eu vou fazer uma pergunta capiciosa, posso? Eita, você vai pode. entender que você é esperta. Você faz o estudo do Evangelho no lar ou você faz o culto do Evangelho no lar? Neste momento, a gente está fazendo o estudo do Evangelho no lar e não o culto do Evangelho no lar. Então, gente, a gente aprende com Kardec que o Espiritismo não faz cultos. Não temos cultos nem rituais, né? E olha que engraçado. Estudar o Evangelho faz bem? Com certeza. Estudar o Evangelho ajuda a família? Agora, olha a diferença. Estudar o Evangelho no lar transforma o lar num paraíso com máxima proteção e nada de ruim vai acontecer? De jeito nenhum. Então a gente precisa falar a verdade para as pessoas. Porque aí a gente cria dogmas, coisas sagradas, e aí a gente está voltando, de repente, a vivenciar uma outra religião. Né? É muito engraçado como a gente traz muito, não desmerecendo não, mas a gente traz muita fé católica para o movimento espírita brasileiro. Né? A gente quer o sagrado, sabe? O sagrado. Olha como é que são as coisas. A gente, pessoal, só para não perder o foco, o nosso tema é criando intimidade com a espiritualidade. Eu faço estudo do evangelho porque eu protejo minha casa, eu protejo todo o prédio que eu moro, eu protejo toda a minha vizinhança. Gente, mentira. Se o vizinho tiver que brigar, sair no pau, vai sair, sabe? A sua casa vai continuar sendo visitada por problemas. Sabe por quê? Porque o fato de fazer o estudo do evangelho, geralmente dura meia hora, 40 minutos uma vez por semana, não vai mudar o comportamento de todas as pessoas. O que tem que mudar é o comportamento. O que tem que mudar são os nossos pensamentos. O que tem que mudar são os nossos atos, as nossas atitudes. E a gente vai ser testado, gente, a todo momento. A nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa caridade. A caridade também da porta para dentro. E aí a gente quer ser hipócrita, demagogo, dizendo que a gente vai fazer o estudo do Evangelho no lar, e aí nos outros dias você pode fazer pirraça, você pode fazer malcriação, você pode esquecer de ter acolhimento com o seu parente, com o seu amigo, com o seu companheiro, com o seu cônjuge, né? Então, você vai falar de uma maneira grosseira, você pode agir de uma maneira grosseira, aí no dia do culto do Evangelho no lar, você vai ser aquele anjinho com auréola e tudo, né? E aí se torna realmente uma situação completamente oposta ao que é a proposta do Evangelho no lar, né? Tati, não vamos usar esse espaço aqui para você lavar roupa suja com o Carlos, ficar mandando indireta para ele, né? Claramente, tá vendo? Ai, no meu tempo de colégio a gente fazia assim, ai, olha aí, tá, tô brincando, brincadeira. O Carlos, assim, se dentro de casa ele engana, eu não sei, mas do lado de fora o cara parece um Aurélio. Eu vejo o Carlos, eu imagino uma Aurélio. Tá? É brincadeira, Carlos, só para descontrair, porque eu sou zombeteiro mesmo. Então, a gente começa a achar que o passe é mágico. Não, essa semana eu preciso tomar um passe, eu tenho que tomar um passe. E aí eu lembro dos papa-hóstias, os papa-passes, os papadízimos, né? Então você acha que o dízimo resolve a sua vida.
Você acha que a hóstia resolve, e aí você também começa a achar que o passe resolve. E, na verdade, você toma o melhor passe do mundo. Você estava receptivo, você se concentrou, foi tudo maravilhoso, mas aí você sai dali e volta a ter o velho comportamento. Você sai dali e volta a vacilar. O passe não vai resolver o seu problema. Então, a gente quer passes mágicos, estudos do evangelho mágico. Ah, tá. E a gente também começa, por exemplo, hoje a Tati, ela está de espírita, né, vestida como espírita, porque ela está com uma roupa clara. Então, a gente começa a acreditar em cor de roupa, em cor da lâmpada. A gente começa a criar dogmas e rituais. E aí, quando a gente lembra de estudar Allan Kardec, Kardecão velho de guerra, daí fala assim, mas não foi isso que eles passaram, não foi isso, né? E aí a galera começa a se apegar muito nesses detalhes. O espiritismo não tem dogmas, mas o movimento espírita trata de criá-los, né? Bom, sempre na tentativa de buscar essa intimidade com a espiritualidade, nessa tentativa de conseguir, né? A gente deixa até a garrafa, a gente deixa a garrafa pra levar, né, para fluidificar a água, a gente deixa até a tampa aberta, para o espírito fluidificar a água, porque vai que está fechado e ele não consegue, né? O espírito não vai conseguir abrir a tampa e não vai. Gente, a gente subestima o poder desses trabalhadores a todo momento. Uma bandeira, Tati, você me conheceu sempre levantando a bandeira da arte espírita, não é verdade? É verdade. Nilópolis não tem esse problema. Nilópolis eu sempre vi juventudes espíritas. Eu prefiro o termo juventude do que mocidade. A gente vê juventudes espíritas incríveis, a galera maneira. Eu já vi apresentações. Tati, você sabe que outro dia eu gravei um programa com o Denis Soares, ele lembrou lá da sua casa espírita? É mesmo? Olha, Que ele falou que foi legal! marcante. Ele falou que foi marcante para ele, você acredita? Que interessante! Quer Já tem saber um mais sobre isso? tempão! Pois é, quer saber mais sobre isso? Então assista o programa Espírito Amigo na Rede Amigo Espírita. Vai lá no episódio Denis Soares e você vai ver o Denis falando. Ah, vou ver sim. Tá bom? Então, eu já vi muita arte lá na. Tati, me lembra o nome da casa espírita, por favor? Olha, as casas espíritas que mais trabalham arte em Nilópolis é o Caminhamos com Humildade, né? Que é a mocidade do Caminhamos com Humildade. E durante um bom tempo, o Grupo Espírita André Luiz também fez um trabalho bem legal com a André Luiz juventude. é a casa que você trabalha, não é? Não é mais, eu saí de lá, mas eu continuo ligado a todas. Ah, isso aí. Então, aí eu lembro lá do André Luiz, que, poxa, me marcou, bacana ver os jovens lá atuando. O Leopoldo Machado, né? Leopoldo Machado também tem um trabalho Também o maravilhoso Nelme, com arte. Selmy, né? O Selmy. Enfim, então, Nilópolis não tem muito esse problema. Mas por muito tempo o movimento espírita não usava muita arte, não usava muita música, não usava muito teatro, achando que ia atrapalhar o trabalho dos espíritos de luz. E a gente subestimando como se determinados instrumentos fossem atrapalhar o trabalho desses irmãos, que se precisarem entrar no umbral para fazer uma atividade, eles vão entrar. Se precisar fazer um resgate no meio de uma guerra, no meio de uma zona de batalha, eles vão. Num baile funk, num show Eles de vão. rock. Agora, você acha que se ele encontrar uma guitarra, um violão, um carrom, isso vai impedir eles de trabalhar? Pessoal, isso é uma falta de respeito, uma falta de noção nossa. O quanto a gente subestima esses trabalhadores. E desculpa, viu? Quando a gente abre a tampinha para eles fluidificarem, eu acho que a gente também subestima, viu? Porque isso daqui para eles é nada. Se o passe que eles te aplicam, olha que loucura, se o passe que eles te aplicam passam pelas células do teu corpo, passam pelos seus ossos, passam pelo que tiver que passar, você acha que uma tampinha de plástico que vai impedir? Alô, fé raciocinada. Bom, mas vamos voltar. Então, o espiritismo não tem dogma e a gente acaba criando esses dogmas, esses rituais, para tentar uma aproximação com eles, né? E aí eu te pergunto, Tati, que ritual eu tenho que seguir para me conectar com o alto? Bom, vamos lá, que ritual eu preciso para me conectar com os espíritos, para entrar em contato direto com Deus? O que eu preciso fazer? Eu tenho que vestir branco? Eu tenho que ajoelhar? Eu tenho que fechar os olhos? Eu tenho que apagar a luz? Eu tenho que estar sozinho num lugar? O que eu tenho que fazer? E aí, o que acontece? A gente cria amarras. Porque, por exemplo, se a pessoa quiser vestir branco,
para rezar, para frequentar uma casa espírita, olha, eu não vejo problema. Se quiser colocar uma luz azul, uma luz roxa, uma luz vermelha, não vejo problema. Ah, tem que ajoelhar, não vejo problema. Agora, o perigo disso tudo é quando esses rituais te limitam. Por exemplo, estou passando o maior sufoco, estou numa situação, sei lá, preciso me conectar, mas eu estou num lugar que eu não consigo ficar sozinho, eu não consigo ter silêncio, eu não posso fechar, sei lá, estou dirigindo e preciso fazer uma oração, não posso fechar o olho, e aí? Então eu não vou rezar, porque eu não vou conseguir me concentrar, porque eu me condicionei a todos esses rituais, todas essas situações condicionantes para orar. E aí, quando eu não tenho toda essa situação favorável a essas crendices, eu já não consigo mais me conectar, sabe? Então, o Espiritismo ele vem propor uma fé sem amarras. Sem amarras. Que a gente possa entrar em contato, que a gente possa ter intimidade com a espiritualidade sem nenhuma dessas condições criadas pelo homem. Né? Mas, olha só, eu queria ressaltar algo que é o seguinte: o Espiritismo ele vai ensinar que o importante para a gente é o sentimento, é a intenção, é a sintonia. E a gente não precisa de mais nada para se ligar diretamente com o alto. A gente precisa desmaterializar a nossa fé. A gente precisa espiritualizar a nossa fé. Sabe? A gente é muito terra a terra. A gente acha que realmente o tipo de tecido que você vai usar, a gente acha que, enfim, essas coisas materiais é que vão abrir as portas da espiritualidade para que a gente consiga se conectar. Há pessoas, Tiago, que dizem até que, por exemplo, determinadas imagens que a gente usa na blusa. Eu estou falando disso porque a minha filha sempre foi muito polêmica. Por causa Eu vi o disso, teu né? Tais e me lembrei. A minha filha sempre foi um pouco polêmica com determinadas coisas. E ela comprou um casaco que tinha uma imagem de um bichinho também assim, metade dele tava os ossinhos, um bichinho meio psicodélico, lá, um ratinho e tal. E aí eu cheguei para ela e falei assim: não vai para casa espírita com essa blusa. Aí Uhum. ela, não acredito que você está falando de imagem. Eu falei: não, não é por causa da imagem, é o que você vai causar nas outras pessoas. De repente as pessoas vão perder o foco assim, tipo, nossa, mas a filha da Tatiana tá chegando com uma imagem assim, como é que usa isso? E aí, não pela imagem dela, mas a quebra de sintonia que iria acontecer em função da entrada dela com uma imagem, com uma blusa daquele tipo. Aí ela vai e me troca a blusa daquela por uma outra escrito assim, psicopata em tratamento. E foi pro centro. Então, assim, ela não aceitou a imagem, ok. Mas a blusa, enfrentando de alguma forma, enfrenta. E o jovem tem isso. Ele é natural, isso é comum. Ele faz esse enfrentamento com a gente. A gente é que não pode cair do nosso padrão vibratório, da nossa imagem, e tem que perceber que não é uma blusa, não é uma forma na camisa, não vai ser uma roupa que vai fazer com que a pessoa seja melhor ou pior do que ninguém. Não vai fazer a gente perder esse laço com a espiritualidade. Entende o que eu quero dizer? Porque os jovens eles vão enfrentar de qualquer jeito, eles vão criar isso. Isso é normal, isso é natural. A gente já foi jovem espírita, a gente sabe o que eu tô falando. Às vezes a gente tem a necessidade de chocar, né? Gente, não foi minha intenção, ó, isso aqui, gente, é um personagem de desenho animado, é Foi fofo, biologia, tá? adorei. Metade dele tá em osso, é biologia isso aqui, é o esqueletinho dele. Ele não tá fazendo nada de errado não, gente. Eu prometo pra vocês. Mas isso que você falou é verdade. Tati, por exemplo, eu não vou com camisa de futebol pra casa espírita. Eu tenho um time que eu simpatizo e gente, brincadeiras à parte, eu sou brincalhão, eu sou bobo e tal, mas assim, é um time que costuma ganhar de todo mundo, é o que é mais campeão Nós já direto. fomos para o Maracanã juntos, meu amigo, Pois é, assistir jogo pois de é. futebol. Então, e aí o que que acontece? Quem é fanático de futebol pode ficar incomodado com aquela Sim, camisa, né? Então eu acho que vai atrapalhar. Então eu não vou com a camisa do Flamengo, por exemplo,
para a casa espírita. Porque eu sei que, poxa vida, quantos vascaínos, tricolores, botafoguenses já sofreram vendo essa camisa, né? Quem é apegado mesmo ao futebol, e até os desencarnados, hein? Então, eu evito, eu não vou. Eu, quando vou comprar a camisa, Tati, eu quero saber o que está escrito. Eu não falo inglês fluente, eu entendo bastante coisa, mas se eu tiver na dúvida, eu não sei o que está dizendo ali, eu dou uma gugada antes, legal, a mensagem é positiva. Porque tem gente que compra a camisa sem noção. A camisa da sua filha eu achei uma camisa educativa, psicopata em tratamento, né? Na casa espírita, todos nós estamos indo porque estamos em tratamento, né? Inclusive, podem existir psicopatas disfarçados ali, com carinha de anjo. Verdade. Porque dentro de muitos de nós mora um monstro, uma sombra. A gente está tentando iluminar que o nosso lado luz possa sobressair mais. Mas todos nós temos esse lado sombra. Mas a camisa dela, até certo ponto, é até evangelizadora. Agora, é fato que a gente tem que ter esse cuidado, sim. Temos que ter de verdade esse cuidado. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu posso trazer experiências pessoais minhas? Claro, Posso, né? claro. Por exemplo, eu não tenho rituais, tá? Eu não tenho altar, eu não tenho dogma. Para você entender, Tati, eu não tenho problema nenhum em falar isso. Eu já entrei muito em contato com a espiritualidade embaixo do chuveiro, né? Gente, ninguém toma banho de roupa, vocês sabem, né? Então eu tô lá embaixo do chuveiro e veio várias coisas que você viu eu fazer, vários projetos que você viu acontecer, chegaram, sei lá, na hora do banho. Ou até na hora do trono também, ali, sentadão e tal. Então, não tem que... não, eu tenho um recanto que eu tenho que colocar uma música de meditação, eu tenho que, sei lá, acender um incenso, eu tenho que estar descalço, sabe essas coisas assim? Não tem nada, cara. Espírito já me abordou eu dirigindo, sabe? Espírito já me abordou, sei lá, na fila do banco. Não tem problema nenhum. Então, não existem lugares mágicos. E olha, esse tempo de pandemia é muito interessante, hein? A gente aprendeu com Allan Kardec que não é fora da igreja não há salvação. É fora da caridade que não há salvação. Mas, na prática, tem muito espírita achando que fora do centro espírita não tem salvação. Né? É porque eu preciso ir no centro espírita. O seu centro espírita pode ser você. A casa espírita é um ponto muito importante. Porque é lá que a gente se encontra, esse bando de doente, esse bando de psicopata em tratamento, se encontra ali, não deixa de ser, é um templo, sim, é um templo religioso, e ali é um espaço de convivência, onde você tem que aprender a ter paciência com os outros, onde você vai aprender na casa espírita que nem sempre a sua opinião vai ser aceita, e você vai ter que trabalhar a sua humildade, né? Então, é muito importante. Mas não existem lugares mágicos, lugares sagrados. Não existem. Em outras religiões, ok. Na religião espírita, não. E se tiver obra falando disso, eu vou dizer para você que essa obra não está em conformidade com a doutrina dos espíritos. Tá? Eu já psicografei no banheiro. Esse último livro que a gente lançou, eu fui abordado pelo espírito dirigindo, eu estava na estrada. Inclusive, no começo do livro, eu conto como foi o encontro com esse espírito. Ele me aborda primeiro dirigindo, e eu acho que era coisa de obsessor. Olha o meu preconceito. Não, o espírito vai me abordar no meu horário de trabalho dirigindo, não é um espírito sério, porque não é hora nem lugar. Eu comecei a entender que o espírito ele só vai te abordar no centro espírita, na hora da reunião mediúnica. E olha, em Allan Kardec isso não está contido, tá bom? E olha, eu vou até soltar uma polêmica aqui, Tati. Eu gosto de soltar polêmica. Com Allan Kardec a gente aprende que você pode treinar psicografia em casa. No movimento espírita brasileiro você aprende que não. Aí eu vou ficar com Allan Kardec, tá? Então, polêmicazinhas. Então, eu achei que não estava errado aquilo ali. E de repente, eu não lembro se foi no mesmo dia ou se foi no dia seguinte. Eu tô em casa, e aí eu tomo banho final do dia, assim, era umas 7, 8 horas da noite. E aí, quando eu saio do banho de toalha, o espírito me aborda. Poxa, voltei. Eu rezei, eu orei assim, Senhor, afaste de mim esse irmão, que se ele for um obsessor, um irmão infeliz. Eu chamei ele de obsessor, inclusive. Coitado. E aí ele retorna, e aí ele pede, psicografa só o que eu tenho para te falar, só para te explicar quem eu sou, porque eu tô aqui. E eu fiz isso no banheiro, em pé, do lado da pia,
sabe? Então, não tem ritual, não tem lugar, sabe? Não tem. E aí tem uma outra coisa que a gente também vai criando. E como eu vou fazer para ter intimidade com a espiritualidade? Como é que eu faço uma oração? Tati, você já teve dificuldade em colocar as pessoas para fazer uma oração na casa espírita? Você já Já. chegou assim? Quem pode fazer oração para gente? E ninguém se oferece. Você sabe por que as pessoas têm medo? Sinceramente, eu nunca entendi. Posso tentar te explicar? Pode. 2 motivos. Primeiro, vaidade. Porque a timidez, ela tem um fundo de vaidade muito grande, né? O que é a timidez? Eu tenho medo de ser reprovado, eu tenho medo de não estar à altura dos outros, eu tenho medo do que vão pensar de mim. E como eu quero que as pessoas pensem que eu faço tudo muito bem, então eu não vou me expor. Então isso é um tipo de vaidade, né? Então, Uhum. primeiro, por vaidade. E o segundo motivo é o seguinte: eu penso que para falar com Deus, eu tenho que saber usar palavras especiais. Eu tenho que saber falar bonito. Eu tenho que impressionar as pessoas. Poxa, eu acho que eu não vou ser capaz de fazer isso. Então, eu não vou fazer. As pessoas ficam pensando que para se dirigir a Deus, elas têm que falar Senhor Deus Criador, do alto de vossa justiça, a magnitude dos altiplanos. Sabe, essa coisa bem espírita? Pois é. Então a gente vai criando. Mentira, isso não é espírita. Isso é nosso. Então, a gente começa a achar que para falar com Deus tem que falar difícil. Que para falar com o espírito de luz, você tem que ser o máximo da intelectualidade. Galera, para os espíritos superiores, não importa a complexidade do seu vocabulário. Aí a gente está voltando lá em Allan Kardec, voltando lá na doutrina dos espíritos. Eu vou te convidar para dar um pulinho comigo na introdução do Livro dos Espíritos, onde por 2 vezes eles dizem assim, ó: para os espíritos superiores, só importa o fundo do pensamento. A forma nada é. E depois eles repetem para os espíritos, eles só mudam um pouquinho as palavras, mas eles repetem 2 páginas depois. Para os espíritos superiores, a forma nada é. O que importa é o conteúdo. Então, o que a gente percebe? Quando as pessoas querem escolher, querem restringir, limitar determinado tipo de arte na casa espírita, ela não está se preocupando com o conteúdo, ela está se preocupando com a forma. E lá no Livro dos Espíritos explica que, para os espíritos superiores, a forma não importa. A embalagem não importa. O que importa é o conteúdo. E da mesma forma para a prece. O que vai importar é o conteúdo. O que você falou ali? Pode ser com as palavras mais simples do mundo. O que importa é que chegue ao coração. E é uma bobagem Está saindo de danada. dentro, né? É o que a gente fala muito na evangelização infantil para as crianças. Não importa o que as palavras que você vai usar para você falar com Deus. Quando a gente ensina, né, a questão da prece e tal, os pilares da oração. O que importa é que vem de dentro do seu coração. Né? O que vem de dentro do coração da gente é o que realmente importa. E eu acho que é exatamente isso que você está querendo dizer, que os espíritos disseram lá na introdução do Livro dos Espíritos. Seja embalado com um belo laço de fita ou não, o que importa é que realmente o conteúdo do que você, o conteúdo de dentro do coração, o que você está colocando para fora, né? Deixa eu te mostrar aqui, ó. O João colocou para a gente ali, ó, sobre a roupa, eu concordo que a gente tem que se preocupar com a mensagem que transmite, sim. Claro, porque dependendo do que a gente fala, né? Às vezes a gente está falando uma coisa e está mostrando no peito outra, né? A Tânia Goulart disse que o banho relaxa, é hora de ter boas ideias, tá vendo, Thiago? Então, Legal. Olha, Tânia, verdade, hein? Verdade. né? E o Sebastião colocou para a gente que os espíritos, para nos inspirar, não precisam estar ao nosso lado. Então, eles podem... Isso mostra, Sebastião, que você anda estudando a doutrina espírita. O Sebastião é muito bom. É verdade, porque aquilo que eu tinha falado, a gente acaba espiritualizando, materializando tanto a nossa fé. Nesse livro que a gente acabou de lançar, que chama O Diário de um Quase Anjo, Relato de um Espírito Amigo, eles explicam como os anjos da guarda trabalham. E a gente aprende que ele não tem que ficar ali do teu lado igual um papagaio de pirata, igual um guarda-costas, né? Ele não tem que ficar ali do seu lado.
a gente aprende com a espiritualidade na doutrina codificada por Kardec que os espíritos podem nos influenciar estando a léguas de distância, estando até em outros mundos. Muito legal o seu lembrete, viu, Sebastião? A ligação é pensamento a pensamento, né, Tiago? E o pensamento não tem limite, né? E olha quem chegou para dar um oi para gente, o Leco. Pô, Grandes Leco. amigos, Eu Leco, tive muita com o Leco. saudade, querido. Eu tive com o Muita. Leco outro dia. Leco fazendo um trabalho aí. Leco Lindo, danadinho. né? Revolucionário, Leco, fazendo um trabalho lá no Sul. Eu tô percebendo o que você tá fazendo aí, Leco. Parabéns, muito legal. A Renata colocou aqui, mais triste é ver o jovem sair da casa espírita, pois não queria usar a camisa do aniversário da mocidade. Não deveria ser obrigatório, né, a pessoa usar. Ela usa a camisa do aniversário se quiser. Não Ah, então, precisa ser uma Renata, coisa. e espírita adora fazer camisa feia. Tem umas camisas horríveis, gente. Ué, eu vou ficar aqui fingindo que não, ó. Espírita gosta de fazer cartaz feio, tem uns cartazes horríveis. Tem cartaz que quando eu vejo, eu falo assim, ah, não quero ir nesse evento, não. Gente, temos que fazer autocrítica, sabe? E É sim. nisso, irmãos de outros movimentos religiosos têm tanto para ensinar para gente. Marketing é algo muito positivo. A gente vê tanto marketing para o mal, sabe? Usando para te vender coisa que você não precisa. Marketing na letra das músicas, induzindo os jovens a fazer coisas erradas. Está na hora da gente aprender a usar o marketing para o bem, a depurar esse marketing, fazer um marketing bacana, uma camisa bacana, uma camisa bonita, divertida, que dê vontade de usar, sabe? A gente é meio brega, viu? A gente faz um negócio muito esquisito, Renata. Eu vi uma que você até de uma foto tua no Facebook que era a imagem de Allan Kardec, como se ele fosse GM, que era como se fosse Uhum. do ginásio, né, de Isso. educação física e tal. Eu achei muito interessante. Tem umas hoje em dia super legais, né? Tem Ó, são umas. poucas, tá? São poucas. Aquela Não, tem o ali pessoal, acho que é de São Paulo, né, que faz umas eles. camisas muito legais. Renova a camiseta. As camisas não são caras, porque tem gente que faz camisa assim, como faz em pouca quantidade, né? Camisa cara, né? R$ 70. Eu É, vejo gente vendendo camisa R$ 70. Essas camisas não são caras. Renova camisetas, são camisas divertidas. Tem camisa comparando um pouco de espiritismo com Harry Potter, eu acho super legal. máximo. Sabe? Coisa que dá vontade de usar, é bem bacana. É isso aí. E aí a gente vai vendo aqui, o Leco dizendo que é verdade, Tiago, realmente as camisas e as promoções, as publicações não são tão interessantes assim. Ele manda a gente olhar um pouquinho os cursos EAD para a gente se qualificar. E é verdade, Leco, tem muito curso por aí. E uma coisa que, assim, Você pode legal. explicar para as pessoas o que é curso EAD, não, Tatiana? Então, EAD é o curso à distância, gente, né? Então, é isso que eu ia falar. Eu, pelo menos, tenho participado de muitos cursos na área de evangelização, que é a minha área que eu trabalho mais diretamente aqui no Movimento Espírita em Nilópolis, né? Que eu estou ligada à área de educação. Então, eu tenho feito muitos cursos. Olha, a pandemia, nesse ponto, foi um divisor de águas em questão de conteúdo para a gente observar. Então, teve aí, acho que lá no Sul teve um curso, eu participei nesse curso, se não me engano, foi no Sul. Tem lá no Nordeste também teve um, muito interessante. Fora os que a FEB promove, o Sérgio está fazendo cada palestra assim maravilhosa. E assim, de graça na internet, no momento que você pode estar observando. Então, é muito interessante. É importante a gente estar se qualificando, sim. Qualificando sempre, né, Leco? Para a gente poder levar o melhor para a casa espírita sempre. Mas está contigo, Thiago. Segue aí se Então, você tem mais não, alguma é coisa. importante a gente temos. É importante a gente fazer esses apontamentos, é, críticas necessárias, né? Kardec sempre falou para a gente analisar, ter análise crítica, e só assim que a gente cresce, saindo da acomodação, saindo da zona de conforto e buscando a melhora, né? Bom, beleza. Bom, então que palavras eu devo usar na oração? Então essa coisa de o vocabulário não importa, acho que isso ficou muito claro. E mais uma vez, isso não é opinião minha. Esqueçam Tiago. Vamos focar nos espíritos superiores trazidos por Allan Kardec, tá bom? Essa coisa da formalidade, né? A gente até falou um pouco disso com o Leco e com a galera lá do Sul, né, Leco? A formalidade, o excesso de formalismo, de formalidade, ele traz distância. Então, se a gente queria intimidade com a espiritualidade, na verdade, afasta, sabe?
Bom, antigamente eu acredito que quando você, sei lá, há 100 anos atrás, um filho ia se dirigir a um pai, né? O filho tinha medo do pai, não tinha respeito, tinha medo, né? As coisas se resolviam era na vara, não é isso? Uhum. Então, o pai entrava, o pessoal tinha que todo mundo se levantar, não é isso? Esse excesso de formalidade, o filho não podia dar beijo no pai, né? Então, pessoal, acho que a gente precisa fazer o caminho inverso, se tratando de religião. Religar, né, se ligar de volta com o pai, a gente precisa de mais intimidade, a gente precisa de mais informalidade, mais proximidade. A gente tem que acabar com essa coisa de cerimônia, essa coisa de frescura, essa coisa de rituais, porque isso só afasta. Para que complicar? Só acaba te distanciando mais da espiritualidade, amiga. Então, esse monte de crendice, bom, pessoal, para não parecer preconceito, só para deixar frisado para vocês. Vamos lá. Você que está aí ouvindo a gente, você precisa de uma imagem, de um boneco ali, de uma estátua, para orar. Isso te ajuda, isso ajuda a sua fé a se concentrar, como se você estivesse conversando com alguém, uma representação. Tudo bem. O importante é você conseguir ligar o seu pensamento. A doutrina espírita recomenda que você não se prenda a isso. A doutrina espírita explica que você não precisa disso. A gente não precisa de vela, a gente não precisa de imagem, a gente não precisa de determinado tipo de música, a gente não precisa de luz especial, a gente não precisa de nada disso. Basta coração, mente, sintonia, só isso, nada. Você pode estar nu, você não tem nada na vida. O que você precisa é só ligar o seu pensamento. Não precisa de mais nada. Mas eu queria dizer que, às vezes, a gente busca muito essa fé raciocinada, que é uma proposta muito importante. Agora, as pessoas que gostam de rituais, que dão pulinho, que colocam, sei lá, amuleto atrás da porta, sei lá, enfim. Às vezes essa pessoa ela pode ter uma ligação mais forte do que você, né? Porque o que importa é o que se passa no coração dela, tá? Então, irmãos cheios de dogmas, se tiverem o coração puro, eles estão muito à nossa frente. Eu só queria ressaltar isso. Porém, só para ficar claro, a nossa doutrina ensina que não precisamos de nenhuma ferramenta exterior para criar intimidade com Deus e com a espiritualidade, tá? Criar intimidade também é entender que mediunidade é algo muito natural, gente. É muito natural. A gente acaba dogmatizando essa coisa da mediunidade, como se fosse realmente um ritual, né? Um ritual. E aí, gente, eu vou dizer para vocês que esses anos de espiritismo me mostraram aos poucos que mediunidade é tão natural quanto respirar. Mediunidade é tão natural, tão normal como beber água, sabe? Jesus é brother, Jesus é irmão, Jesus é parceiro. Jesus está muito mais próximo da gente do que a gente imagina. Embora ele esteja muito à frente, mas ele está muito mais próximo do que a gente imagina, sabe? Deus, que não é uma pessoa, que é esse algoritmo que rege as leis naturais com justiça. Deus é pai, é mãe, sei lá. Deus não é uma coisa, não é uma pessoa, mas é algo muito próximo da gente. Então, vamos parar de cerimônia, sabe? Vamos pro colo deles, vamos pro ombro deles, dá a mão, conta tudo, sabe? Se liga a qualquer hora do dia. Não tem hora marcada, não. Agora às 18 horas que é a hora de fazer a prece. Não! Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Não, porque naquela hora é que a prece é mais forte. Para! Os espíritos não revelaram isso em nenhum momento, em nenhum lugar. Então, gente, vamos desmaterializar a nossa fé. Então a proposta é essa. Como criar intimidade com a espiritualidade? Colocando seu coração à disposição para ligar direto com eles. Sendo sincero, sendo você mesmo, tirando essa máscara de espírita. A mesma pessoa que você é aqui fora, você pode ser lá dentro. Eu tento não ter duas personalidades, eu tento não criar dois personagens. Um personagem dentro da casa espírita, um personagem na minha família, um personagem na rua com os amigos. Não, eu sou o mesmo em qualquer lugar. Às vezes as pessoas até se decepcionam, porque a gente quer ter um ídolo, né? A gente quer ter alguém, tipo um ET, né?
Você quer chegar perto do palestrante espírita, você quer chegar perto de um médium, de um escritor, você quer que ele fale diferente. Você quer É. que ele seja um pedacinho do céu na terra, para você encostar nele. E quando, na verdade, a gente tem que ser nós mesmos, sabe? Deus sabe quem somos nós na nossa intimidade. Quantas encarnações a gente passou de cabelo certinho, de roupa abotoadinha, de livro embaixo do braço e por dentro a gente não estava valendo nada. Lembra do Chico, né, Tiago? Quando um repórter certa vez foi entrevistá-lo e ele tinha acabado de fazer uma palestra e tal, tinha ido tomar sopa junto com o pessoal, né, que ele atendia. E aí ele cortava uma goiabada e comia a goiabada simplesmente, ou seja, de uma forma assim muito, muito natural, de uma forma muito simples, de uma forma muito chega no jocosa, né, engraçada. Dele ali com um garfo, uma faca, comendo um pedaço de goiabada cascão e oferecendo pro repórter. Você quer? E o repórter todo sem graça. Ele não sabia, porque no fundo ele queria goiabada, mas não sabia se podia aceitar, se não podia, como é que ele ficava ali. Porque era uma coisa tão sem cerimônia, tão íntima, e era a primeira vez que ele via aquele repórter, mas assim, tão íntimo daquela pessoa, que ele ficou até sem graça, ficou sem saber como responder, como dizer se ele queria ou se ele não queria aquilo ali. Eu acho que é mais ou menos isso, né? A gente ter essa intimidade com Deus dessa maneira, porque ele é nosso pai, então ele está ali, ele vai ouvir tudo que a gente precisa, né? Ou que a gente deseja. O Tati, a gente, para conviver na sociedade que a gente vive, a gente precisa enganar as pessoas. E aí a gente acha que precisa enganar Deus também. Então, por exemplo, quando eu vou numa entrevista de emprego, eu tenho que ir com uma roupa bem alinhada, por mais que o meu carro seja uma bagunça, que a minha casa seja uma porcaria, mas eu tenho que estar com a minha roupa alinhada, eu tenho que estar com o meu cabelo acertadinho, com a barbinha feita. Como se a minha competência profissional dependesse disso. Então a gente tem que enganar as pessoas, né? Eu, por exemplo, na minha vida profissional, tenho determinado tipo de roupa que eu tenho que usar. E, gente, isso é horrível o que eu vou falar. As pessoas, elas te qualificam a sua competência, o seu cargo, o seu nível salarial, pela marca da blusa que você está usando, pelo tipo de relógio que está no seu braço. E aí, quando eu quero chegar numa reunião e ser respeitado e ter credibilidade, eu preciso me fantasiar para corresponder à expectativa dessas pessoas. E para Deus isso não precisa, sabe? Eu até brinco, às vezes eu me fantasio de escritor, às vezes eu me fantasio de médium, sério, e aí coloco aquela blusa social de manga comprida para sair por aí e tal. Porque de repente, se eu chego com uma blusa assim, a pessoa vai falar assim, mas o que esse cara vai falar? Quem é esse cara? As pessoas são preconceituosas, elas Sim. te conceituam antes de saber o conteúdo. Elas compram muito pela capa, pelos rótulos. E aí é um outro tema que eu gosto muito de falar, que são os nossos preconceitos. Quem quiser dar uma olhadinha, tem uma live do Amigos da Luz que eu falei sobre esse tema, nossos preconceitos. E a gente tem preconceito na casa espírita. A gente tem preconceito no movimento espírita. O espiritismo não tem preconceito, não. Mas Mas a nós, gente tem. eu sinto falta de um palestrante trans, que em muitas casas espíritas não vai ter credibilidade nem espaço para atuar, por mais que tenha um potencial, um cabedal, um patrimônio espiritual enorme, mas vai haver resistência. Eu sinto falta de ver palestrante de cabelo colorido e tatuagem. Eu sinto falta da gente identificar os nossos irmãos pelo que eles são e não pelos rótulos que eu quero colocar neles. E tá na hora da gente estudar espiritismo, tá na hora da gente aprender essas verdades, tá na hora da gente quebrar esses paradigmas que nós criamos. Ah, Tiago, tão bom. Mas já passou o tempo da gente. Já estamos juntos há 56 minutos, meu amigo. A gente nem percebeu. E assim, Gente, mas meu relógio está errado. Aqui para mim são 7 para as 9. mas aqui eu tenho o reloginho de quantos minutos de live a gente já tem. A gente Ah, está com tá. 57 minutos agora. Hum. Então, a gente te agradece. Já fica o convite para uma próxima, para a gente falar mais alguma coisa, né? Para a gente conversar mais um pouquinho. A gente agradece muito a tua disponibilidade e o teu, assim, a vontade. A gente percebe em você a vontade de estar falando sempre, constantemente sobre a doutrina. Isso
é muito gratificante da gente ver. Mas eu queria que você mostrasse os 2 livros. Tá aí? Tem aí? Posso pegar? Vocês vão comigo? Pode, Para de ficar pode. reparando a minha casa, hein, gente? Não Para, vou, não minha vou reparar, bagunça aqui, não. tudo Pode bagunçado. deixar. A Ó, Luana não vai brigar com você. tô num umbral agora. Ó, peraí. Cadê, gente? Ah, meu Deus, peraí. Tá aqui na bagunça aqui do meu... Bagunça do meu quarto, meu Deus. Ah, tranquilo. Ó, esse aqui é o nosso livro novo. Cadê? O Diário de um Quase Anjo, Relatos de um Espírito Amigo. Tá bom? Esse livro Muito aqui tem uma linguagem muito leve, muito descontraída, dizendo pra gente como trabalham os nossos anjos da guarda, os vacilos que a gente dá no dia a dia. Puxa vida, o outro não tá aqui e o outro tá lá embaixo. Não, tudo Então, bem. o outro é o Médico das Almas, Nossa Verdadeira Cura. É o nome do outro. Quem quiser adquirir, hoje chegaram para mim mais 120 desse aqui. Então, quem quiser adquirir, a renda é 100% beneficente, né? Tudo que eu faço no Movimento Espírita é 100% beneficente. Então, vai para o Centro Espírita Seguidores de Jesus e também para o Lar de Frei Luiz. E aí, quem quiser, me acha aí no Facebook ou no Instagram, Thiago Brito, e eu conto para vocês como adquirir, chegar aí na sua casa, tá bom? É Tá isso aí. ótimo, Thiago. E assim, esperando já o 3º livro, né? Que você continue tendo essas inspirações e trazendo mais informações para a gente de uma forma sempre gostosa. Porque uma das coisas que eu sempre comentei no movimento, e eu não tenho necessidade de mentir para você, uma coisa que eu gostava muito na questão das suas músicas é a facilidade de entendimento que elas tinham. Né? Que elas têm, na verdade, porque a tua obra continua aí. Então, assim, é gostoso de ouvir e você consegue fazer uma aula em cima de alguma coisa da música ou complementar com alguma coisa, porque a visão de quem é evangelizador, a gente sempre tenta pegar um complemento ou uma abertura, ou inserir um tema, e eu acho que isso, a arte, faz muito pela gente, facilita muito a vida do evangelizador. A gente conversou semana passada com o Glaucio, e ele falando sobre poesias, e como a gente finaliza, né, atividades pra caramba, utilizando poesias não espíritas, mas que tem um conteúdo também doutrinário ali, se a gente souber olhar, né? E a música por si só já fala nos nossos corações também, né? Então a gente te agradece mais uma vez e posso te dizer que foi assim, para mim, foi um prazer muito grande a gente bater esse papo na noite de hoje, né? Te rever depois de tanto tempo. Isso foi muito legal. Eu te agradeço muito, tá? Obrigado, gente. Um beijo para vocês. Obrigado pelo convite. Você falou que sempre vem em mim uma vontade muito grande de falar do Espiritismo, né? É porque o Espiritismo é a bengala que me mantém de pé. O Espiritismo foi a misericórdia de Deus na minha vida para me aproximar do Evangelho, porque eu preciso muito. Todos nós precisamos, mas talvez eu precise um pouquinho mais que vocês, tá? Então, um beijão para vocês. Até a próxima. Parabéns, Nilópolis, União de Nilópolis. Vocês são maravilhosos. Que vocês sigam esse trabalho lindo que vocês fazem, tá? Um beijo, Muito Tati. obrigada. Beijo grande. Tá. Gente, é isso. A gente, então, termina a nossa live de hoje. A gente agradecendo a todos que ficaram conosco. Espero que tenham gostado, espero que tenham visto um pouquinho mais da gente, né? Assim, a gente realmente é isso aí que mostrou. A gente, além somos companheiros de trabalho, né? A gente já teve a oportunidade de trabalhar em algumas coisas juntos e a gente agradece mais uma vez a todos vocês. Sexta-feira que vem, 8 horas da noite, a gente está junto de novo, tá bom? Aguardo todos vocês. Um beijo grande, bom final de semana a todos.